Há momentos na vida em que o Senhor Deus grita para nos acordar. Não porque quer nos assustar, mas porque nos ama demais para nos deixar dormir no caminho errado. Em Jeremias 6, o profeta se levanta no meio de uma geração acostumada ao barulho, mas surda à voz do Senhor Deus. É um texto forte, é mesmo, mas também é uma das mensagens mais amorosas das Escrituras. Porque no meio do juízo ainda há o convite, no meio da destruição ainda há esperança, no meio da dor ainda há o Senhor dizendo, volte. Ainda dá tempo. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, mas o choro dele não era de desespero, era de amor. Ele via o perigo chegando e gritava, despertem, fujam para o lugar seguro, ouçam o som da trombeta. E é sobre isso que vamos meditar nessa mensagem, sobre o som do alerta, o preço da surdez espiritual e o caminho de volta à paz. Então, fique comigo até o final, porque certamente há uma palavra de Deus para você. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Ponham sinal em Bet-Haquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte. Uma terrível destruição. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu espero que essa mensagem lhe encontre bem. Bet-Haquerem era uma colina ao sul de Jerusalém. Um ponto alto entre o deserto e as vinhas de Judá. Ali se colocavam sinais de fogo, bandeiras, tochas, era um tipo antigo de farol. Quando o inimigo se aproximava, as torres acendiam e a mensagem se espalhava de cidade em cidade. Era o sistema de alarme e defesa da época. Era uma espécie de alerta vermelho no céu. E é assim que Jeremias começa a sua mensagem no capítulo 6. Acendam o sinal, fujam do perigo, o mal está vindo. O problema é que ninguém ouvia. Jerusalém seguia a vida como se nada tivesse acontecendo. Ela seguia tranquila, com seus rituais, com seus negócios, com as suas festas, com os seus planos. Enquanto o Senhor Deus dizia, preparem-se, o inimigo está às portas. Você já percebeu como o Senhor Deus acende sinais em nossos dias também? Nem sempre com fogo no céu, como no caso de Bet-Haquerem, mas com circunstâncias que nos tiram da zona de conforto, com palavras que nos confrontam, com portas que se fecham, ou com aquela voz suave que insiste no nosso coração. Ei, preste atenção, eu estou lhe chamando. Jerusalém era linda por fora, mas doente por dentro. E o Senhor Deus diz no versículo 7, assim como o poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. O mal não estava chegando apenas de fora. Ele estava brotando de dentro. Como um poço contaminado. Como uma fonte que em vez de água viva jorrava água amarga, engano e opressão. E quantas vezes isso acontece conosco? Nós pensamos que o inimigo está lá fora. Mas na verdade, a ruína começa aqui dentro, na alma descuidada, na fé fria, na consciência abafada. O Senhor Deus não queria destruir Jerusalém. Ele queria curá-la. Mas a cidade não queria ouvir. E então vem o versículo 8, um dos mais comoventes deste capítulo. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Essa é a dor do coração de Deus. Ele não quer se afastar, mas também não força permanência onde não há arrependimento. Jerusalém estava prestes a perder o que tinha de mais precioso, a presença do Senhor Deus. Não porque Deus mudou, mas porque o povo endureceu. E aqui começa a aplicação mais profunda. A ruína espiritual raramente acontece de uma vez. Ela vem devagar. Um descuido aqui, uma justificativa ali, até que sem perceber, a trombeta toca e o coração não reage mais. Talvez hoje o Senhor Deus esteja acendendo uma Bet-Haquerem na sua vida, uma chama de alerta, um alerta vermelho, um lembrete de que ainda dá tempo de voltar. Meu irmão, minha irmã, não ignore o sinal. O amor do Senhor Deus avisa antes que o desastre chegue. Assim diz o Senhor dos Exércitos, rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente, como faz quem colhe uvas, repassa os ramos cacho por cacho. Essa é uma imagem poderosa. O Senhor Deus compara o julgamento à colheita de uma vinha. Quando o agricultor passava colhendo, ele não deixava nada para trás. Cada cacho era examinado, cada fruto avaliado. Jeremias está dizendo, nada vai escapar à justiça de Deus. Agora perceba, antes de ser uma sentença, é um aviso. O Senhor Deus ainda está tentando alertar o povo, falar o coração do povo. E o profeta pergunta no versículo 10, a quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará?
Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Essa seja talvez uma das descrições mais tristes da Bíblia Sagrada. Um povo que perdeu o prazer na palavra de Deus. A palavra de Deus para eles se tornou um tédio. Agora perceba, eles ainda tinham prazer nos templos. O templo se tornou um lugar de entretenimento. Eles tinham cânticos, eles tinham aparência de fé, mas o coração, a essência, o caráter já não vibrava com a voz de Deus. Agora, outra coisa que esse texto é muito profundo. Perceba, não era ateísmo, era indiferença. Eles criam em Deus, mas eram indiferentes a Ele. E a indiferença é o estágio final da surdez espiritual. Quantas vezes nós também nos acostumamos a ouvir, mas sem escutar? Existe uma diferença aqui. Quantas pregações passam como vento? Nós ouvimos como se estivéssemos ouvindo mais uma. Quantas promessas ficam no papel enquanto o coração vai se enchendo de distração, de medo ou de vaidade? Jeremias diz no versículo 11, mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. O profeta está dizendo, eu não consigo mais ficar calado. A presença de Deus dentro de mim me impulsiona a tornar a sua vontade conhecida. Não é raiva. Jeremias não prega por raiva. Perceba. É cuidado, é zelo. É a dor de ver um povo brincando com o que é sagrado. E o texto continua descrevendo uma sociedade que havia perdido o senso do que é certo e errado. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticam o engano. Tratam da ferida no meu povo como se não fosse grave. Dizem, paz, paz, quando não há paz alguma. Essa é a ferida superficial de uma geração que prefere a aparência à verdade. Eles diziam, tá tudo bem, quando na verdade eles estavam doentes. E aqui o Senhor nos faz uma pergunta. Será que temos tratado nossas feridas com superficialidade? Às vezes nós dizemos, não, tô bem, tá tudo bem. Mas por dentro, há rachaduras, há ressentimentos, há vícios, há culpas. E em vez de deixarmos Deus tratar de verdade, nos curando, nós cobrimos com curativos religiosos. Orações rápidas, serviço ministerial, desculpas prontas. Jeremias denuncia, mas também chora, porque ele vê um povo se perdendo sem perceber. No versículo 15, o Senhor pergunta, ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Perceba, eles haviam perdido a capacidade de sentir vergonha. Nada mais os constrangia. E quando o pecado deixa de doer, o coração já começou a morrer. Mas meu irmão, minha irmã, há esperança aqui. Até aqui. Porque o simples fato de Deus ainda falar significa que Ele ainda está disposto a restaurar. O juízo vem quando a advertência é ignorada, mas a graça está presente em cada aviso. Talvez o Espírito Santo esteja lhe lembrando de algo agora. De um comportamento, de uma ferida não tratada, de um perdão que precisa ser liberado, de uma palavra que você tem desprezado. Não fuja. Deixe o Senhor colher o que precisa ser retirado. Mesmo que doa, o agricultor celestial nunca poda por raiva. Ele poda por amor. Assim diz o Senhor. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Veja que imagem linda e triste ao mesmo tempo. O Senhor Deus chama o povo para parar na encruzilhada. É como se ele dissesse, Judá, pare, olhe bem para onde você está indo. Pergunte qual é o caminho certo e siga por ele. É o convite de um pai que não quer ver seus filhos se perdendo. Mas sabe o que Judá responde? O que o seu povo, o povo de Deus responde? Não seguiremos. O problema aqui, meu irmão, minha irmã, não é falta de direção. É recusa de obediência. Eles sabiam o que era certo. Eles só não queriam seguir a instrução. Eles só não queriam seguir a trilha proposta pelo Senhor Deus. O caminho estreito. E quantas vezes eu e você fazemos o mesmo? Nós oramos pedindo direção. Mas quando o Senhor Deus aponta o caminho, quando Deus mostra, nós resistimos dizendo, não, esse caminho aí eu não quero não. Isso é muito difícil. Misericórdia. Queremos consolo sem correção. Nós queremos bênção sem arrependimento. Nós queremos graça sem verdade. Mas o verdadeiro descanso só existe no caminho da obediência. E esse caminho passa pela palavra de Deus. O Senhor não nos chama para trilhas fáceis, mas para caminhos seguros. E Ele promete, sigam-no e acharão descanso.
Descanso aqui não é ausência de lutas, é presença de propósito. É quando o coração para de correr em círculos, em voltas, e finalmente encontra paz em fazer a vontade de Deus. No versículo 17 o Senhor diz: coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Perceba, o som da trombeta continua ecoando. Hoje, aqui, dentro da alma, através da palavra, é a voz do Espírito dizendo: volta, Judá. Volte, Israel. Não endureça. Eu quero lhe dar descanso. Mas cada um de nós decide se ouve ou não. E o texto continua no versículo 19, onde o Senhor declara e diz: vou trazer desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Perceba, o Senhor Deus não está feliz por punir o seu povo. Ele está permitindo que as consequências se revelem. Quando nós rejeitamos o conselho de Deus, nós colhemos o fruto das nossas próprias decisões. Mas o mais impressionante está no versículo 20, onde o Senhor Deus diz: de que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Sabá era um reino distante, conhecido por seus perfumes. Ou seja, o povo continuava oferecendo sacrifícios caros, os melhores sacrifícios, mas vazios. E o Senhor Deus diz: eu não quero o seu perfume caro. É o oposto do que ele faz com Maria. Maria dá o seu melhor, dá um nardo puro. E Jesus fica muito feliz com a sua oferta. Porque, meu irmão, minha irmã, não é a oferta em si, é o coração por trás dela. Perceba, o povo aqui também estava oferecendo perfume caro. Mas o Senhor Deus diz: eu não quero o seu perfume caro, eu quero o seu coração. E por quê? Porque o culto perdeu o sentido. Porque o coração perdeu o arrependimento. Essa mensagem é extremamente atual. Extremamente atual. Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela me impressiona demais. Porque ela é muito atual. Meu irmão, minha irmã, não adianta oferecer incenso de Sabá se o altar, isto é, o coração, está frio. O Senhor não quer performances espirituais. Ele não quer ser impressionado. Ele quer adoração em espírito e em verdade. Ele quer um reencontro, ele quer um relacionamento comigo e com você. Ele quer um sim de volta. E ainda hoje, o Senhor continua chamando: meu povo, ponha-se na encruzilhada e olhe, escolha o caminho antigo, o bom caminho. Esse é o bom caminho. Esse caminho antigo não é sobre viver preso ao passado, é sobre voltar à origem, é sobre voltar à simplicidade da fé, à obediência da palavra, à oração, ao primeiro amor. Talvez você esteja se sentindo cansado ou cansada, espiritualmente morrendo, distante, vai à igreja, canta, faz tudo, mas a vida parece que se perdeu. Talvez a sua alma esteja inquieta, como a da corça que clama por águas. E o Senhor Deus está dizendo: você não precisa continuar assim. O descanso que você procura está no caminho da obediência. Jeremias 6 termina com dor, é um capítulo triste, mas também com um lembrete. O juízo é inevitável quando a rejeição continua. Mas enquanto houver trombeta soando, há graça. Isto é, enquanto a palavra estiver sendo anunciada, a graça de Deus. A trombeta de Jeremias ecoa até hoje, por meio da palavra de Deus. E ela diz a mesma coisa: volte, ainda dá tempo. Jeremias 6 é um espelho para a nossa geração. Mostra o que acontece quando nós nos acostumamos a viver longe de Deus. Mas também mostra um Deus que nunca se acostuma a viver longe de nós. Ele chama, ele avisa, ele espera. Que eu gosto de Jeremias, não só em Jeremias, mas dos grandes profetas como Isaías e Ezequiel, que embora para a maioria das pessoas eles pareçam ter uma mensagem só de dureza, de juízo, mas se você tiver o cuidado de meditar nos textos, você vai ver que há muito amor envolvido. O Deus amoroso de João 3,16 está presente aqui, está presente aqui. Ele está aqui dizendo: olhe, volte, pare, escute o que eu estou lhe falando, siga o meu caminho, o caminho bom. Ele está aqui, é o mesmo Deus. E se você está ouvindo essa mensagem agora, isso já é um sinal de que Ele quer você por perto. Talvez o alerta seja para você, talvez a trombeta esteja soando dentro do seu coração há muito tempo, mas hoje é dia de dar uma resposta ao Senhor. Porque o mesmo Deus que falou em Jerusalém ainda fala ao seu coração. Ele não quer que você fuja,
Ele quer que você volte. E quando você voltar, você vai descobrir que por trás do som do juízo, sempre houve uma voz de amor dizendo: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e vocês acharão descanso. Que o Senhor desperte o nosso coração, o meu e o seu, antes que o mundo nos adormeça, anestesie, e que ao ouvirmos o som da trombeta nós não fujamos com medo, mas voltemos com fé. Porque ainda há tempo, e ainda há graça, e ainda há um Senhor bondoso chamando pelo seu nome. Vamos orar? Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor com corações abertos, reconhecendo que tantas vezes ignoramos teus alertas e seguimos nossos próprios caminhos. Mas hoje, à luz de Cristo, o caminho, a verdade e a vida, nós pedimos perdão. Sopra sobre nós teu Espírito, desperta o que adormeceu e acende temor da alma, a sensibilidade ao teu toque. Cura-nos da indiferença, da dureza e da surdez espiritual. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus e renova em nós o prazer da tua palavra. Que onde havia culpa, entre a tua graça. Onde havia ferida, venha a tua cura. Ensina-nos a ouvir tua voz e a andar no teu caminho. Em nome de Jesus, o nosso descanso e redenção nós oramos crendo. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda. Por isso, considere ser um membro do canal ou envie sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviado para a missão Portas Abertas e o Instituto Água Viva. E a você, que já é nosso mantenedor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Isso vai fazer com que você receba aviso sobre as nossas próximas mensagens. Além disso, assista a mensagem que vai aparecer aqui na tela. Tenho certeza que ela vai abençoar muito a sua vida. Nos comentários, você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos estar orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: o Senhor chama. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe muito a sua vida. E até a próxima.